Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Vamos repetir o versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glórias a Deus. A leitura que nós lemos é em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Mas nós vamos repetir o versículo 15, que diz assim: E disse-lhe: Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. De novo, ide. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glórias a Deus. Ele nos chamou para isso. Cada um de nós, enquanto ainda há tempo, enquanto estamos neste mundo. Glórias a Deus. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, Ele intimou a cada um de nós com essa missão, para testemunharmos dele e fazermos a vontade dele, não nossa, mas a vontade de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, está bem claro o que foi que Jesus veio fazer neste mundo. Glórias a Deus. Jesus veio a esse mundo para poder salvar, libertar, curar, desprender, expulsar demônios, colocar Satanás para correr e dar essa autoridade e poder aos seres humanos que creem em Jesus. Glórias a Deus. E o interessante é que aqui no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, diz que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitado. O versículo 14 é bem claro. Olha o que diz o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. O que acontece aqui? Jesus, depois de ressuscitar,
aparecem as mulheres, aparecem alguns discípulos, aparecem para algumas pessoas, e essas pessoas vão até os discípulos de Cristo para contar o que aconteceu e o que eles viram. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Glórias a Deus. Aleluia. Aí por isso que a Bíblia diz, finalmente apareceu aos 11, porque os 11 não estavam crendo que Jesus ressuscitou. Aí diz que jogou a sua incredulidade por terra, eles estavam incrédulos, irmão. Glória a Deus. Por isso que nós temos a cada dia que ler a Bíblia, confiar na Bíblia, buscar a palavra de Deus, procurar entender o que Deus quer com a minha vida, com a tua vida, nesta vida, enquanto ainda estamos aqui. Porque Deus não chama ninguém em vão. Deus não traz ninguém à sua casa para perder tempo. Ele mesmo falou para os discípulos dizendo: semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. A nossa vida, nesta vida, é passageira, irmão. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após morte. Uns vão ao paraíso e outros vão ao inferno. Uns vão ser recompensados e outros vão ser condenados. Só que a nossa obrigação, a obrigação de todo pastor, de todo evangelista, de todo missionário, de todo obreiro, é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Aqui neste altar, ou em outros altares, nós não devemos fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. O altar de Deus não é para ficar perdendo tempo, irmão, contando historinha dessa vida, contando o que viu lá fora, contando a vida dos outros. Não! O altar de Deus é para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Por isso que aqui está dizendo no versículo 15: e disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Existe igreja hoje, irmão, que se contenta com coreografia, com grupos, com revelações mentirosas. E na hora da pregação, 5 minutos. Quando tem 10 minutos é um milagre, irmão. Não tem 10 minutos, mas a maioria das igrejas 5 minutos que dão para os pregadores. Aí como que Deus vai falar com a igreja? Como que Deus vai se manifestar à igreja? Como que Deus vai consertar a igreja se não há pregação do evangelho? Muitas igrejas hoje nem mais igreja, é missa. Eles não querem mais pregar o que está escrito, ou não dão tempo para a palavra de Deus, irmão. Nós aqui desta igreja temos um privilégio muito grande, porque temos a oportunidade de expandir e falar a Bíblia em tempo real e falar a Bíblia com tempo bastante para explicar que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia. E aqui diz, e disse-lhe pregar o evangelho a toda criatura, irmão.
as coisas com propósito. Tudo que eu gravo aqui, eu coloco lá nas redes sociais e mídias sociais e no meu canal no YouTube. E tudo que eu falo aqui, eu não edito. Do jeito que eu falo, vai. E Deus está falando com muita gente lá. Muitas coisas que eu falo, as pessoas me perguntam, vem na rua, no trabalho, no ônibus, aonde eu estiver. E me pedem explicação de coisas que eu falo aqui. E eu explico tudinho. E muitos deles dizem assim: mas o pastor nunca me mostrou isso aí, o que o irmão falou. Eu falei: eles não estão dando tempo para a palavra de Deus. Eles não estão dando tempo para a palavra do Senhor. Há muitos de nós. Por isso que eu falo. E aqui eu vou repetir. Ao sair daqui, se eu sair, eu não tenho pretensão de sair, mas se eu sair daqui, não é para congregar na igreja de ninguém. Eu saio daqui para ter um ministério independente, porque eu sei a crise e a extinção da palavra de Deus. Em muitos lugares não estão aceitando mais a palavra de Deus. Se enganam muitos que saíram daqui, vai para outros lugares. Não, lá vou ter liberdade para pregar, vou ter liberdade para cantar, vou ter liberdade para falar, vou ter liberdade para profetizar. Em muitos lugares não está se aceitando mais a palavra do Senhor. O que ainda me ativa vivo neste mundo, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o meu alimento, é o meu combustível, é a minha vida. E eu não sei viver mais sem a palavra de Deus. Aleluia! Enganoso é o homem que engana a si mesmo. E a Bíblia diz: enganoso é o coração que pensa que pode viver sem a palavra de Deus. Jesus falou: examinai a Escritura, porque cuidais de ter nela a vida eterna, irmão. Não é para mim ficar examinando a vida de ninguém. Não é para mim ficar de olho na vida de vizinho de ninguém. É para mim olhar para a Bíblia, examinar a Bíblia e procurar saber da vida de Jesus. Aí o versículo 17 diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Quem crê e for batizado está salvo. Mas quem não crê já está condenado, irmão. E que condenação é essa? É condenação ao fogo do inferno. Quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, a palavra inferno não saía da boca dos pregadores, não saía da boca dos pastores. Mas aí o tempo andou, irmão. O tempo andou, veio a unificação de igrejas, veio o tal do ajuntamento, uma coisa que eu nunca concordei, porque quando começa a juntar muito, daqui a pouquinho começa a contaminar, porque cada um tem um entendimento de um jeito, mas ele não procura ter um entendimento daquilo que a Bíblia quer ensinar. Não tem como vencer demônios sorrindo para ele. Não tem como vencer demônios usando perfume da Boticário, perfume da Havan, perfume da Natura. Não tem como vencer demônios fazendo um acordo com eles. Só se vence demônio com jejum, com oração, com palavra, com busca e com confiança no nome e no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. E olha o que diz o versículo 17. Isso é missão nossa. Isso é missão nossa. Versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em
expulsar os demônios, como é que as pessoas vão colocar Satanás para correr? Se está apegado a este mundo, se está apegado ao terreno, ao algo terreno. Já estou com 1 mês e meio que eu estou tocando nesse assunto. E Deus está falando comigo e com as pessoas. E Deus está confirmando a sua palavra com autoridade, sinais e poder. Os demônios com Satanás está se materializando, aparecendo para muita gente, para cristão e não cristão. O Espírito de Deus não iria me revelar ou fazer eu falar isso se isso não estivesse acontecendo. Mas olha aí, professor. Isso está acontecendo constantemente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aleluia! Eu fui orar por um homem importante, um homem famoso. Estava ele e a equipe dele. Quando eu coloquei a mão nele para orar, todos que estavam comigo, ele viu e eu também vi. Quando eu coloquei a mão nele para orar, o demônio que estava nele saiu e se materializou onde nós estávamos. E o demônio girava naquele lugar como um redemoinho e com uma fúria muito grande. Os que estavam ali ficaram arrepiados e com medo. Tinha um que era católico e fez assim: Maria de Jesus, me guarda nessa hora. E eu, pelo poder no nome e o sangue de Jesus Cristo, demônio, pare agora. Pelo poder no nome e o sangue de Jesus Cristo, saia! O demônio se mandou. E o rapaz que o demônio estava ali fez assim, ó. Estou aliviado. Muito obrigado por essa oração. O diabo não está brincando. Eu estava vindo do meu trabalho, peguei o trem para vir embora. No trem, um rapaz me reconheceu e ouvinte de uma das minhas pregações. Ele disse: eu posso conversar contigo? Eu falei: pode. Se eu falar abertamente, você não vai rir. Eu falei: vou rir de coisa séria, rapaz. O que está acontecendo? Olha, o demônio está aparecendo para mim na luz do dia, não é nem de noite. Eu não estava dormindo, não estava sonhando. Ele se materializa na minha frente e eu não sei o que fazer. Eu apenas fico com medo. Eu sou crente, eu fico com medo. Em nome de Jesus, sai, vai morrer. Mas não, rapaz, não faça isso. Não fique com medo, bate um papo com o demônio. Veja o que ele quer. Quando você percebeu o que ele quer, expulsa ele pelo poder do nome do sangue de Jesus. Controle o teu medo, porque você tem autoridade e poder. A Bíblia diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como os feiticeiros resolveram colocar trabalho de macumbaria e feitiçaria na porta lá de casa, eu não temi. Eu vi assim: isso é lixo. Peguei o saco lá dentro, joguei dentro do saco preto para jogar fora e amarrei. Aí a feiticeira veio: você vai ter 7 anos de azar. E eu falei: o diabo que teve 7 anos de azar porque pousou na porta errada. Pelo poder do nome do sangue de Jesus, toda obra de bruxaria e feitiçaria está amarrado. Começar contigo, vai embora. Aleluia, glória a Deus. O cristão não pode ficar comendo essas coisas. O cristão tem o que o ímpio não tem. O cristão tem o que o católico não tem. O cristão tem o que o feiticeiro não tem. O cristão tem o que o ateu não tem. E o que nós temos? Autoridade e poder para pisar serpente, que a Bíblia diz que é Satanás, e escorpião, que são os demônios. Aleluia, glória a Deus. E olha que eu falo isso aqui direto, irmão. Só que tem uns endemoniados do inferno que se diz ser santo, que se diz ser santa. Ele está dando glória para o inimigo. Fica falando no inimigo, ele está dando glória para o inimigo. Que nada, irmão. É a ordem de Jesus desfazer toda a obra do diabo. É a ordem de Jesus desmascarar Satanás. É a ordem de Jesus expulsar serpentes e escorpiões. Toda pessoa que não. Pode ser que eu vou falar. Toda pessoa que
aqui é bem clara: estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, expulsarão demônios. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E tem mais ainda, hein? Ainda vai pegar no chifre do diabo ainda, aqui ó, versículo 18: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Meu irmão, tome cuidado que você pode acabar partindo cedo, graças a Deus. Meu senhor, vai numa festa aí que eu já estou chegando, tá? Porque a tua palavra diz que é uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Se há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, quanto mais por um salvo que vai para a eternidade. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãs, todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, eu não estou de brincadeira na igreja. Eu não estou perdendo tempo na igreja. A igreja não é um lugar para se perder tempo. A igreja é um lugar para testemunhar de Jesus, falar de Jesus, pregar sobre Jesus, usar a autoridade que Jesus te deu. A autoridade que Jesus nos deu não é para combater o próximo, mas é combater espíritos, demônios, Satanás, aonde eles aparecem. O diabo está se levantando contra mim, irmão, não estou nem com confiança. Antigamente eu ficava preocupado, hoje Satanás e os demônios se levantam contra mim, olha assim, ó. E vou embora, porque maior o que está conosco do que o que vem do quinto dos infernos. E muita gente se esquece, irmão. Tem gente que fica fazendo média. Lá no livro de Isaías, diz que os homens começaram a fazer aliança com o inferno. Está lá no livro de Isaías, assim. E eles começaram a dizer, ó, vamos fazer uma aliança com Satã, vamos fazer uma aliança com o demônio, que ele vai diminuir os açoites quando nós chegarmos no inferno. Aí Isaías começa a profetizar: homens incircuncisos, arrependei-vos, vigiai com as vaidades dos pés à cabeça, abandonai o mundo de ilusão. Dos profetas na Bíblia, no Antigo Testamento, que desmascarou o diabo perseguiu eles: Isaías e Ezequiel. Isaías tira a xerox do diabo e escreve aqui, e Ezequiel completa, começa a imprimir. Ele era um anjo que foi expulso do céu. Eita, olha o que os dois dizem. Um bate a foto e o outro tira a xerox. Estrela da manhã, tu que subiste ao teu coração e disseste: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele falou que ia ser semelhante a Deus, Deus fez assim, ó, jogou Satanás e os demônios por terra. Aí vem um pastor: você tem que parar de falar sobre isso, irmão. Quem tem que falar para mim parar é Deus. O homem, a mulher, a criança, o ancião, ou a circunstância desse mundo não vai fazer eu parar. Foi o que eu falei para esse pastor: você tem que parar de falar sobre isso. O inimigo vai ficar furioso. Você está assustando as pessoas. É só assusta quem está endemoniado, irmão. Quem está endemoniado, em pecado, quem está preso a esse mundo. Porque quem quer ir para o céu e conhece a Bíblia diz: ora vem, Senhor Jesus. Fala, Jesus, que teu servo ouve. Aleluia. Aí diz assim, o 19: olha, o Senhor, depois de ele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus subiu, foi. Só que ele não nos deixou órfãos. Ele deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Deus, ele nos levanta é para fazer a obra dele. Deus, ele nos levanta é para testemunhar dele, é para falar de Jesus. E às vezes não precisa nem falar muito não, só o nosso testemunho já incomoda. Glórias a Deus. Nós temos que combater, irmão, a obra das trevas. O diabo está iludindo todo mundo, e com muito mais
conseguem fugir, foge. Mas os que não conseguem, manifestem alguém. E eles começam a falar dentro da igreja. Muitas igrejas hoje, faz prova de Deus, não precisa saber se eu estou falando de mim ou não, mas muitas igrejas hoje está manipulada por demônios. Como é que o irmão prova? Eles não ensinam mais a Bíblia como tem que se ensinar. Não dá mais espaço para os pregadores pregar. É uma cantarola do início até o final. Na hora da pregação, o pregador vai nos perdoar. São 8:55, é domingão, e nós temos que ver o fantástico trabalho no domingo, tá bom? 5 minutinhos, tá bom, pregador? O pregador vem apertado pro culto para falar, para ele falar: Jesus é bom, acabou o tempo, então o microfone, vamos orar pro final. Aleluia, Jesus. Aí depois sobrevém todo esse mal ao mundo. Aí é o que dá na Bíblia, eles começam a gritar: Senhor, o porquê o Senhor permitiu isso? O porquê da pandemia? O porquê da economia? O porquê disso e daquilo outro, Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que Deus repreende o profeta dele, porque ele foi agradar o povo e foi agradar o rei. Aí Deus vem e repreende o profeta e diz assim: por que tu furtaste a minha palavra? Conhecendo a minha verdade, tu não anunciaste aos ouvidos dos meus, para tirar do caminho torto aquele que estava caminhando para a terra. Por tua causa eles se perderam, e tu também não terás direito ao reino. Aí o último versículo diz: e tendo partido, olha só, e tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Confirmando a palavra com sinais que se seguiam. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tem pessoas aí agora que não entregam mais profecia para mim, não. O último que veio me entregar, eu fiz assim: então vai, entrega, deixa eu colocar a mão no seu ombro. Coloquei a mão no ombro e olhei dentro do olho da pessoa, profetiza. Quando eu olhei, irmão, a pessoa manifestou. Eu falei: qual é teu nome? O bicho falou tudinho. Agora eu estou gostando disso. Agora eu estou fazendo entrevista agora. O demônio caiu, eu vou entrevistar. Qual é teu nome? Endereço? Identidade? CPF? Mora onde? Não sei, isso não é bíblico. Isso não pode. Falam tanto mal da Igreja Universal, mas eu acredito no que eles fazem. Porque eles estão lá envergonhando os demônios. Enquanto muitas igrejas aí não estão envergonhando, estão permitindo as coisas acontecerem e não estão pregando mais a verdade, lá eles estão libertando vida, estão contribuindo na obra social, estão saindo na madrugada da evangelização, glória a Deus, e estão cumprindo o que está na palavra de Deus. Jesus entrevistou também, irmão. Qual é teu nome? Legião. E tu queres? Eu quero um pedido. Aí o demônio ajoelha e começa a clamar a Deus: deixa que nós entremos nos corpos. Aí Deus: tá bom, eu consigo ter o pedido de vocês. Quero esse homem liberto agora. Os corpos são teus. Ele sai do homem e entra nos corpos. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Foi o que eu falei para o pastor. Falei: pastor, o que eu estou falando está na Bíblia, pastor, não estou saindo da Bíblia. E ele falou: os demônios vão ficar furiosos contigo. Satanás vai se levantar contra ti. Eu só falei uma coisa para ele. Falei: meu amigo, quando eles estavam lá em casa, por que tu não foi lá expulsar eles? Quando eles estavam lá em casa, por que você não foi lá expulsar os demônios? Por que você não foi lá expulsar Satanás? Ai, irmão não está entendendo, eu estou te entendendo. Porque quando o diabo não vê, ele manda o secretário. O pastor ficou 3 meses sem falar comigo. Assim tem um monte de gente, irmão. Quem não tem coragem de pregar contra o inferno, é melhor nem subir no altar para pregar. Não estou dizendo isso aqui nada para ninguém, não. Eu sei que vocês não têm coragem de pregar. Eu
estou dizendo que eu estou registrando aqui. Quem não tem coragem de subir ao altar para pregar contra o inferno, é melhor ficar lá atrás. É melhor nem subir aqui, porque esse lugar é lugar de batalha, esse lugar é lugar de guerra, esse lugar é lugar de falar a verdade para libertar as almas que estão acorrentadas por Satanás e os demônios. Aleluia. Glória a Deus. Esses espíritos estão andando por aí atormentando as vidas, destruindo vidas. Eu já lidei com muito deles. Eu já tive pessoalmente com muito deles de frente. Uns manifestados em corpo e outros materializados em terra. E se você não tiver autoridade e poder, você vai ser vencido. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aleluia. Eu sempre falo para a produção: se eu morrer ou acontecer qualquer coisa comigo, busque a autoridade e poder de Jesus. Não fique longe da autoridade do poder, porque o diabo e os demônios não são brincadeira. E eu sei que eles estão se andando por aqui. Eles reparam o meu grito de guerra. Mas eu sei que eles vão querer aprontar de novo. Depois daquela ligação que eu recebi aqui, o demônio estava se andando naquele lado. E com o meu grito de guerra que eu dei aqui, eles recuaram. O diabo percebeu, Satanás percebeu que eu ainda estou vivo ainda, espiritualmente, de olho na atuação deles. A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, está na Bíblia, não estou aumentando, não estou inventando nada na minha cabeça. Quando a pessoa aceita Jesus, Deus vai lá e afasta aquele demônio. Só que aquele demônio que foi afastado, ele fica irritado, irmão. E ele tenta voltar de novo. Quando ele tenta voltar, o anjo está ali. Foi? Esse corpo é meu? Não. É teu. Agora é de Jesus. Vai. Aí aquele demônio que saiu, vai lá embaixo. Satanás foi expulso, não pude fazer nada. Tem um anjo poderoso lá do lado da pessoa. E aí? Como é que nós vamos pegar aquela vida de novo? Aí o diabo manda imoralidade, manda engano, manda a ilusão do mundo, que é o que a Bíblia diz, dados inflamados do inferno. Manda a ilusão. Aí daqui a pouco a pessoa se enfraquece e desvia. Aí as pessoas que estão na visão natural, em vez de perceber o mundo espiritual, a pessoa desviou, vai pro mundo, tá fazendo isso, aquilo, outro. Até críticas que vieram também, tá se dando bem lá fora, eu acho que eu vou pra lá também. Só que essa pessoa que se desviou, isso está na Bíblia, eu não estou inventando. O demônio que foi lá embaixo, fez a reunião com Satã, ele volta aqui na terra, só que ele não volta sozinho, está na Bíblia. Ele traz mais 7 com ele. 1 mais 7 é igual a 8. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Que nós temos que estar percebido. O tempo vai andar, irmão. Olha só, o tempo vai andar, e a pessoa afastada da presença de Deus. Daqui a pouquinho vem a angústia, porque o demônio possuindo a pessoa, ele vai causar angústia, vai causar dor, vai causar decepção, vai causar vícios estranhos, vai causar coisas terríveis. A pessoa vai começar a ver coisa e vai tentar desabafar com um e com outro. As pessoas não vão acreditar. A minha avó agradeceu muito a Deus pela minha conversão, porque assim que eu me converti, que eu fui batizado com o Espírito Santo, Glória a Deus. eu fui atrás da minha avó para trazê-la de volta para a igreja. Quando eu entrei dentro do lar dela, não consegui, não sabe disso não, vai saber agora. Quando eu entrei dentro do lar dela, o demônio que estava próximo
para Jesus. Ela, meu filho, eu não tenho força, olha como é que eu estou. Aí ela levantou a blusa, ela estava cheia de furúnculo pelo corpo todo. A Bíblia diz que quando você abandona Cristo, as maldições estão escritas aqui. E entre essas maldições estão os furúnculos. E ela estava cheia desses furúnculos. E eu cheguei para ela e falei assim: vó, vai desaparecer tudo agora. Quando eu toquei a mão dela para orar, o demônio que estava nela saiu. Quando saiu, ela, meu filho, meu neto, ele está aqui, ele passou ali agora. E eu também vi, porque Deus tinha me dado a visão, quer dizer, me deu o dom de visão. Eu vi quando ele veio assim, ó, correu para a cozinha. Começou a cair mais panela. Eu falei: vó, segura aí. Fui lá na cozinha. Cheguei lá na cozinha, você tem que usar a autoridade para poder. Falei: demônios que estão aqui na cozinha, eu repreendo e amarro todos vocês nessa hora. Todos vocês estão sendo amarrados e volte para os quintos dos infernos. Quando eu fiz isso, eu senti um impacto muito forte das trevas. E daqui a pouquinho foi aquela bonança. Coloquei a mão na minha avó para orar e falei: aceita Jesus agora. Ela levanta a mão, aceita Jesus. O Espírito Santo desce sobre ela. Ela fica renovada e, ai meu Deus do céu, ai Jesus, ai meu Deus do céu, e vai e volta, ai meu Deus do céu. A coroazinha já estava pela coma, começou a rodar, começou a correr. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, controle o Espírito Santo que te renovou nessa hora. Ela, ai meu neto, muito obrigado, me abraçou. E eu saio. Olha, agora a guerra está estourada. Comecei a pregar, comecei a cantar, comecei a fazer a obra de Deus. Aí veio meu primo para Jesus, veio amigos para Jesus. Jesus começou a fazer a obra e os demônios começaram a cair por terra. Temos que cumprir o que está na palavra de Deus, versículo 17, que diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, expulsarão Satanás, expulsarão demônios. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Bendito é Jesus. teu nome, Jesus. E a obra de Deus Aleluia, foi Jesus. feita como está sendo feita até os dias de hoje. Aleluia, Jesus. Cumprindo o que está na palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês que estão aqui, todos que estão aqui, e os que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, Glória a Deus. assuma a tua responsabilidade